Estamos ao vivo? Aí sim, glória a Deus. Faça um excelente dia. Hoje é um grande dia. Glória a Deus. Deixa eu abrir aqui o chat para acompanhar vocês. Hoje é o nosso primeiro dia das primícias. Então, nós vamos começar esse 2026 a partir de hoje. As primícias ao Senhor. As primícias é o que Deus colocou no meu coração de entregar o primeiro momento, entregar não só o primeiro momento do nosso dia, o nosso primeiro dia da semana, que é no domingo, mas entregar tudo ao Senhor. Nosso trabalho, entregar a nossa família, a nossa casa, o nosso lar, entregar todas as coisas ao Senhor. Então, Deus ele colocou no meu coração para que eu pudesse tomar um posicionamento para fazer essas primícias, fazer esse compromisso com você que está me assistindo aqui. Se você seja muito bem-vindo, né? Antes de tudo, ao GP. Ao GP que eu digo que é a comunidade que é geração com propósito, que é um movimento que Deus entregou em minhas mãos, confiou em minhas mãos. Então, tantas coisas maravilhosas que o Senhor vem fazendo, sempre fez, né? E quando a gente reconhece que é Deus fazendo as coisas, como é bom. Então, antes de tudo, seja muito bem-vindo. Se você está assistindo esse vídeo através do meu canal do YouTube ou em qualquer outra rede social, seja muito bem-vindo e que faça aquilo que precisa ser feito. Eu sempre falo para as pessoas que estão ao meu redor, façam aquilo que precisa ser feito, façam aquilo que o Senhor colocou no teu coração, porque Deus, ele fala através do nosso coração, porque a fonte da vida vem aqui. Por isso que guardai o coração de todas as coisas, não se corrompam e vivam as coisas que nos caminhos de Deus. Então, hoje é o nosso primeiro dia, primeiro grande dia desse 2026, onde vamos passar juntos todos os domingos, se assim Deus permitir, de fazer o estudo, oração, devocional. Só está começando esse movimento, essa comunidade que Deus falou. Ativa esse povo, ativa essa geração, coloque propósito na vida dessas pessoas, assim como eu, alguns anos atrás, não tinha propósito. Eu vivia a minha vida do meu jeito, da minha forma, e eu não tinha propósito nenhum. E então Deus está falando, ativa um propósito. Todos nós temos um propósito debaixo do céu. Deus tem um propósito para sua vida. Creia e confie no Senhor, porque temos. Se você está respirando, tem propósito. E são 52 semanas, o ano todo, né? Então vamos ter 52 encontros aí, pela glória de Deus. E será um tempo precioso, por esse tempo das 5h59 da manhã. Foi um horário também que Deus colocou no meu coração para que a primeira coisa quando a gente acordar é orar, agradecer, estudar a palavra e se deleitar na palavra, porque a própria palavra diz, né, que sinta prazer nas palavras do Senhor, tenha esse zelo, esse amor, essa fome, essa sede pela palavra do Senhor. Então, é isso. Hoje a gente vai falar sobre o tema de arrependimento genuíno. E antes de tudo, vamos fazer uma oração. Também quero dizer aqui para você que está assistindo esse vídeo ao vivo, que faz parte do GP, e os planos aqui é o seguinte: esse vídeo será disponibilizado então no YouTube, no meu canal do YouTube. Amanhã, toda segunda-feira, vai subir pro YouTube. E se você está assistindo pelo YouTube, faça parte. Clica no link da minha bio, tanto no meu Instagram, tanto no TikTok também, ou aqui na descrição desse vídeo do YouTube, que você vai entrar no nosso grupo exclusivo que é a comunidade GP, e você vai participar ao vivo todo domingo às 5h59 da manhã. Porque domingo é o primeiro dia da semana, e biblicamente, então a gente segue a Bíblia e a palavra de Deus. Combinado? Então, e aí você pode também, a gente está criando, eu vou criar um grupo ali, tem a comunidade onde que a gente envia mensagens todos os dias, com versículos, com reflexões, um devocional mesmo, para te encorajar nos seus dias,
difíceis, nos seus dias de lutas. E então essa comunidade é para nos fortalecermos, os irmãos, uns aos outros, né? Então a gente vai abrir um grupo ali, porque na comunidade não tem como você falar, né, digitar. A gente vai abrir um grupo dentro da comunidade onde você pode interagir, pedir, fazer pedidos de oração. Inclusive aqui no chat também tem como você interagir aqui no ao vivo, né? Quem está participando pelo Zoom, que a gente faz essas lives aqui. E é isso. Eu acho que eu dei todas as informações que eu precisava passar. E vamos começar fazendo essa oração e agradecendo a Deus. Feche os teus olhos e vamos lá. Pai, Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse momento. Pai, eu te agradeço e rendo graças a Ti. A Ti eu dou graças, porque o Senhor é bom, perfeito, maravilhoso. O Senhor é justo, misericordioso. Nós te agradecemos, Pai, por esse momento. Nós te entregamos as primícias, nós te entregamos o nosso tempo, nós te entregamos o nosso coração, corpo, alma, espírito em tuas mãos, Senhor. Faça conforme a tua boa, perfeita e agradável vontade, ó Pai. Nós clamamos e pedimos em teu nome, Jesus. Senhor Jesus, nosso Deus Todo-Poderoso, que és tu, ó Deus Pai. Nós te agradecemos e nós pedimos para que faça a tua vontade. Senhor, coloca os nossos sonhos conforme os teus sonhos. Que nós não vivamos conforme a nossa vontade, mas sim como a tua vontade. Alinhe o nosso coração conforme a tua vontade. Pai, mostre-me o caminho da vida. Endireita os nossos pés. Pai, eu oro agora para que todos esses que estão ouvindo através da tua palavra que resplandece sobre as nossas vidas, Pai, que o Senhor toque com teu Espírito Santo e aquebrante os corações daqueles que estão aflitos, daqueles que estão angustiados, daqueles que estão com medo. Que o Senhor derrama o teu Espírito Santo, Pai, neste momento, em nome de Jesus, em cada lar, em cada ser que está ouvindo. Que entenda a tua grandeza, que reconheça a tua grandeza, para que se arrependa, Pai, para que se arrependa de todos os pecados, de tudo que cometeu até aqui, mas que vivam a vida nova e não uma vida mais velha. Assim como diz a tua palavra, nós confiamos e cremos em ti, Senhor Jesus, que tudo se fez e faz novo quando nos arrependemos, quando nos prostramos diante de ti e derramamos o nosso coração e as nossas fraquezas, porque o Senhor apodera-se e o Senhor faz as tuas maravilhas em nossas vidas. Pai, nós oramos por esse grande dia, te agradecendo pela vida, pelo ar que passa em nossos pulmões, Pai. Pelo nosso ar de respirar, pela nossa vida, pela nossa saúde, ó Deus, pelos nossos familiares, pela nossa casa, pela provisão que vem do Senhor. Nós te agradecemos por todas as coisas que o Senhor faz, fez e sempre fará, porque o Senhor é a vida, é o pão da vida e é a água que nós bebemos e não sentimos sede. Pai, eu peço para que o Senhor me capacite, não somente hoje, Pai, mas todos os dias e todos os domingos que nós venhamos aqui ouvir a Tua palavra, aprender mais de Ti. Que o Senhor me capacite, Pai, para que tudo que saia da minha boca sejam palavras de bênçãos, palavras para edificar a vida de cada um aqui, ó Deus. Porque esse movimento aqui, na verdade, é do Senhor. Nós estamos aqui por amor e temor ao Senhor. E eu te agradeço, Senhor, por ter me levantado, ter me tirado das trevas e me dado luz. E que assim faça, Pai. Em nome de Jesus. Que haja luz na vida de cada um aqui, ó Deus. Que haja luz em onde essas pessoas tocarem a planta dos pés. No trabalho delas, na casa delas. Em nome de Jesus. Eu oro e te agradeço. Amém, amém e amém. Então hoje nós vamos falar aqui sobre. Eu vou ler 3 passagens da Bíblia, que é Mateus, Atos, que é o Novo Testamento, e Isaías, que está no Antigo Testamento, e eles se complementam, porque a Bíblia é a própria palavra de Deus se explica ela mesma. O próprio testemunho de Jesus
Não é o meu testemunho, não é o seu testemunho. Na verdade, o testemunho que é de Jesus é a própria palavra, é a própria manuscrito que tá na Bíblia. Então, é, nós vamos falar essas três passagens. Se você quiser, pode abrir sua Bíblia aí, Mateus 3, capítulo 3, versículos 1 a 2, e vamos falar sobre arrependimento genuíno. Por que é tão importante a gente entender sobre arrependimento? E a salvação vem pela fé e vem pelo arrependimento e vem através de Cristo Jesus. Não mais através, na verdade, nunca foi, né, através da lei, porque muitos acreditam, infelizmente, os fariseus e os antigos mestres da lei, né, eles acreditavam na palavra de Moisés ali, em Moisés, na lei, né, no Antigo Testamento, todas as coisas, não foi abolido a lei, tá? Jesus não veio para abolir, tá escrito isso em Mateus, ele veio para cumprir a lei. Nós vivemos debaixo da graça e não mais de condenação, mas o arrependimento genuíno, na verdade, quando nós cremos que Jesus, ele é o Filho de Deus e Deus ressuscitou ele dos mortos. Quando nós entendemos isso, isso gera a fé e nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. E nós somos salvos pelo arrependimento, porque quando nós nos arrependemos, nós nos batizamos, assim como Jesus batizou nas águas. João Batista batizou Jesus. Jesus, com 30 anos, foi para o Rio Jordão e foi batizado. E João Batista, inclusive, fala assim: Senhor, mas né, não faz sentido. Eu que deveria ser batizado pelo Senhor, o Senhor é maior. Jesus falou assim: faça o que precisa ser feito, praticamente com essas palavras, mas não foi assim. Ele falou assim: faça para que isso seja feito. Eu vou até ler alguma. Eu acho que está aqui na. Quer ver? Deixa eu só pegar. Tem o batismo de Jesus, está aqui, ó. Tá logo depois, tá no capítulo 3 inclusive. Eu vou até ler só para falar que tá escrito assim, ó. Versículo 15: respondeu Jesus: deixa assim por enquanto. Convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. Então Jesus, ele veio para nos ensinar também como nós devemos agir. Então abra aí a sua Bíblia no capítulo 3 de Mateus, que está ali: João Batista prepara o caminho para Cristo Jesus. E vamos falar aqui no versículo 1 e 2. Está escrito assim: naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Aqui dá o ponto, mas eu vou continuar no versículo 3 aqui também. Porque aqui contextualiza sobre João Batista, que está escrito aqui: este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele, façam caminhos retos para ele, em outras versões, né? Então aqui eu paro e digo: estava escrito já lá em Isaías, por isso nós vamos ler lá em Isaías para você ver para você entender que todo o Antigo Testamento é um apontamento para Cristo Jesus. Isso é um fato, isso tem todo o relato. Então, Isaías já estava apontando que João Batista viria para abrir o caminho para Cristo Jesus. E pregando, João Batista pregou o quê? Arrependimento. Então, nós, cristãos, nós devemos, primeiramente, a primeira coisa que uma pessoa, quando é quebrantada, tocada pelo Espírito Santo, ela entra em prantos de choro e isso gera um temor e arrependimento. E quem faz isso, na verdade, é o Espírito Santo através, né, faz na nossa vida. É o Espírito Santo que tem o poder. Aqui nós, assim como eu, como qualquer pastor, evangelista, todas as pessoas que estão pregando o evangelho hoje, e desde sempre, inclusive apóstolo Paulo, todos, Paulo fala, ele fala que eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem fez, quem faz, né? Então, nós pregamos o evangelho, nós semeamos a palavra de Cristo, as boas novas. O evangelho é as boas novas, é a vinda de Cristo. Os mestres da lei, os antigos, né, que pregaram Jesus na cruz, inclusive, que foram os fariseus, os mestres da lei, eles não criam que Jesus era o Messias. Eles não criam que Jesus era filho de Deus.
Eles falaram que Jesus, conforme Jesus estava pregando e falava que ele era o filho do homem, eles falavam que Jesus estava blasfemando contra o Espírito, contra a palavra de Deus. Olha que loucura. Mas é uma verdade, isso é um fato. Então, é, nós devemos nos atentar nas palavras de Deus, ter um zelo muito grande de quando a gente lê a palavra, a gente tem um conhecimento e através do conhecimento gera, porque a palavra vem pelo ouvir, né? A fé vem pelo ouvir, a palavra não, perdão. A fé vem pelo ouvir. Então, ouvir a palavra e se lemos a palavra também é gerado fé em nós. E quando é gerada a fé, nós temos o conhecimento, vem o entendimento, vem o discernimento pelo Espírito Santo, e nós começamos a discernir, a compreender as coisas de Deus, aquilo que Ele nos revela mesmo, porque nem todo, tem muitos mistérios de Deus, mas Ele revelou tantas coisas e tá tudo aqui na nossa mão. A Bíblia, os manuscritos de Deus, a palavra de Deus. E o arrependimento é justamente o que aconteceu comigo, inclusive. Há 3 anos atrás eu era uma outra pessoa. Eu era um outro cara. Eu até digo que eu era um garoto. Eu não era um homem, né? Ainda eu não era formado, eu era muito imaturo, muitas coisas, mas Deus me transformou de tal maneira que quem me conhece das antigas, né, fala, é Deus mesmo, porque é muito diferente do que eu era. Jamais imaginei um dia estar evangelizando, pregando a palavra, falando, pregando o evangelho. E glória a Deus por isso, porque eu faço isso com grande alegria no meu coração, com grande temor ao Senhor, com grande amor ao Senhor e com grande compaixão pelas outras vidas, assim como a minha alma antiga, a minha alma era atormentada pelo diabo. Então a gente está aqui para expulsar tudo que há de mal, porque nós temos poder através do Espírito Santo. E o arrependimento genuíno tem que vir dessa forma, como a palavra está aqui, né? Genuína. Arrependimento genuíno. Não é algo forçado. Por muitos anos eu ouvi pessoas falando, vai para a igreja. Minha mãe mesmo falava, né? Filho, vai para a igreja. Minha mãe sempre foi uma mulher de muita fé. Então, a gente não pode ser religioso. A religiosidade é onde os fariseus e os mestres da lei eram religiosos. Então, o perigo de ser religioso é o quê? Fazer práticas pagãs, práticas que só honra a Deus com a boca. E o que Jesus veio nos ensinar é que, na verdade, que o novo não cabe mais nas vestes velhas, no odre velho. Então, por isso que quem vivia na lei, eles não conseguiram viver o novo. E quando vivemos em Cristo, vivemos o novo. É natural, por isso que quando morremos, quando batizamos nas águas e nascemos de novo pela água, nós nascemos de novo e quem nasce no espírito é espírito e quem é da carne ainda é da carne e a carne é pecaminosa. A carne pertence à morte que é Satanás. Entende? Então Jesus mesmo falou para Nicodemos, que era se eu não me engano, era um fariseu ou era um judeu e eles teve um diálogo, e teve aqui, tá em Mateus, no livro de Mateus, se eu não me engano, mas teve um diálogo ali entre eles e Jesus ensinando Nicodemos sobre isso, que quem nasce do Espírito é Espírito e herda o reino dos céus, mas não tem como entrar no reino dos céus se não nascer do Espírito. Então, se você crê e confia em Senhor Jesus, nosso Senhor Jesus, é através dele o caminho, a verdade e a vida. Jesus falou: Eu sou o único caminho, a verdade e a vida. Não vem ao Pai se não for por mim. Então não é por nenhum outro caminho, não é por nenhum outro lugar a não ser Jesus. Então o arrependimento é necessário. Imagina assim uma linha de raciocínio, de pensamento, de crescimento em espírito e em verdade, que nós precisamos primeiro nos arrepender. Porque quando nos arrependemos daquilo que nós éramos, você pede perdão para Deus. E nós já fomos perdoados porque o sacrifício perfeito foi Jesus. O Cordeiro, o próprio João Batista diz, né? Aí vem o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Quando João Batista está batizando o povo naquela época,
Aí ele vê Jesus chegando para ser batizado aqui, ó, o batismo de Jesus, e Mateus está falando. É justamente aí, ó. É, peraí, eu queria ler aqui o que o João Batista fala, mas enfim. É, é justamente isso. Jesus veio para tirar o pecado do mundo. Então nós já fomos perdoados, mas nós precisamos reconhecer isso. E reconhecer que Deus fez isso por nós. Ele nos amou de tal maneira, o mundo de tal maneira, que ele deu o teu único filho para derramar o sangue na cruz e cobrir os nossos pecados. Então fomos perdoados. E glória a Deus por isso. Então, aqui em Mateus 3, a gente leu sobre João Batista pregando o arrependimento. Vamos lá para Atos, no livro de Atos, no capítulo 2, 38, versículo 38. Vamos lá, deixa eu pegar aqui, pode abrir sua Bíblia aí também com o tempo. E então arrependimento é isso, a gente primeiro precisa se arrepender, reconhecer, passar nas águas, é necessário, tá? Eu venho de uma religião católica e para mim, até o meu conhecimento há 3 anos atrás, para mim tava tudo certo. Eu pensei que eu tinha me batizado quando eu era criança, mas naquilo, na verdade, eu estava sendo consagrado. E o próprio Jesus, o nosso Jesus, ele foi consagrado quando nasceu na manjedoura. Vieram os reis, os magos lá, tudo para trazer prata, ouro e um monte de coisas, especiarias. Foi consagrado ao Senhor, mas ele foi batizado com 30 anos de idade, nas águas por João Batista, acabamos de ler. E então, veja que é um processo, entende? Arrependimento é o primeiro deles, arrependa-se. Jesus mesmo diz numa passagem que aquele que quer seguir a mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. É assim que nós devemos fazer. E então aqui em Atos, Atos dos Apóstolos, está escrito no versículo 38. Pedro respondeu. Eu vou ler um pouquinho aqui antes, no versículo 36. No versículo 36, porque aqui Pedro tá fazendo uma pregação pro povo. Pedro é Simão Pedro, tá? Que é o discípulo do Senhor Jesus e depois se tornou apóstolo. Ele diz assim no versículo 36: Portanto, que todo Israel fique certo disto. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Aqui Pedro estava pregando, como ele não estava pregando só para cristãos, ele estava pregando para todo o povo ali, para uma multidão. Então ele estava advertindo, né? Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Jesus Senhor e Cristo. E continuando ali no versículo 37. Quando ouviram isso, ficaram aflitos. E em seu coração perguntaram, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que faremos? E aí Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Vou falar o 39 aqui também. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. E aí, continuando aqui, só para finalizar, com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram, olha isso é lindo demais. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Glória a Deus por isso. Então, quem ouviu a palavra naquele momento, que estava pregando ali, eles creram. E aqueles que creram foram batizados. Isso é maravilhoso. Então, olha como que a palavra é poderosa. Não sou eu, não é porque Pedro estava pregando, não são sobre as pessoas que estão pregando, mas é sobre quem estamos pregando, que é Jesus. A palavra tem poder. A palavra de Deus tem poder. Isso tem poder, porque ele falou, Deus, no início de tudo, né? Haja luz e houve luz. Deus formou as coisas com a palavra. Ele nos forma hoje com a palavra, porque nós somos criaturas, todos são criaturas de Deus. Aqueles que creem e aqueles que não creem. Até o diabo. Todas as coisas foram criadas por Deus. Todas as coisas.
mas nós somos formados. E nesse momento que nos arrependemos e voltamos para Cristo e nos entregamos a Ele e começamos a viver uma vida para sermos santificados, nós estamos vivendo e sendo santificados para vivermos na glória, porque não somos capazes de viver hoje. Na verdade, não é nem viver, é chegar próximo a Deus, a face a face. Inclusive, está escrito, né? Ninguém viu a face de Deus, porque ah, Ele é santo, está escrito santo, 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 santo és tu, Senhor dos Exércitos. A luz, é, ela extermina a pessoa. A glória do Senhor é poderosa, sabe? Então, nós estamos passando por um processo de santificação, purificação, tanto que para chegar próximo a ser próximo de Deus no Antigo Testamento, no tabernáculo, onde o sumo sacerdote, que foi Arão, irmão de Moisés, para ele chegar e entrava uma vez no ano dentro do tabernáculo, no lugar do Santo dos Santos, que é a presença de Deus, para ele chegar nesse lugar onde, quando ele entrava, tinha que se purificar, e aí tinha o sacrifício dos animais antigamente, né? Por isso não precisa mais sacrificar animais hoje, justamente por causa disso. Porque antes era só o sumo sacerdote que conseguia falar com Deus e Deus falava com ele, e ele era um intercessor e falava com o povo. Hoje, olha como que nós vivemos debaixo da graça de Deus. Nós temos o nosso intercessor, o nosso sumo sacerdote é Jesus Cristo, que é o único caminho, a verdade e a vida, que nos liga diretamente ao Pai. E mais, nós conseguimos falar hoje diretamente com Deus Pai. Antes o povo não conseguia falar. Porque hoje o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre as nossas vidas e nós falamos com Deus. Então, olha que dádiva, que presente que nós temos hoje. Eu fico muito contente e fervoroso, na verdade, né? Alegre por saber disso, né? Nós vivemos num tempo maravilhoso em termos nesse sentido de falar diretamente com Deus. E o Jesus é nosso intercessor, o nosso sumo sacerdote, é o nosso irmão. Assim como ele nos chamou, vai lá chamar os meus irmãos. Ele falou para Maria Madalena, depois que estava ressurreto. Enfim, tem tantas coisas que nós vamos, que eu vou falando aqui ao longo desse ano, todos os domingos. Esse 2025 foi um ano que eu dediquei nas palavras do Senhor. Deus, eu falo que Deus separou para mim um tempo assim, colocou no meu coração para que eu pudesse comer as palavras. Foi a primeira vez que eu li a Bíblia toda. Então eu te encorajo também a fazer isso. Leia, para você ler a Bíblia toda, você precisa ler de 3 capítulos a 4 capítulos por dia. Tem uma conta aí para você ler de segunda a sexta 3 capítulos, sábado e domingo 4 capítulos cada dia. Que no fim do ano você consegue ler a Bíblia toda, mas na verdade não é sobre. Você não precisa ficar ansioso por, nossa, eu preciso ler em tanto tempo. Não. O mais importante é você ler e compreender e viver as palavras de Deus. Hoje, eu consigo dizer que eu não sou um total ignorante da palavra como eu era, porque eu não tinha conhecimento nenhum, mas eu não sei todas as coisas. Tudo aquilo que Deus me concede é aquilo que eu passo, é aquilo que eu passo, aquilo que eu vivo. Eu oro, peço para o Senhor que Ele me capacite para que eu não só viva, mas que eu ensine. Então, Ele tem me levantado para isso. E glória a Deus por todas as coisas. Então, assim, tenha zelo. Antes eu não gostava, e eu vou falar um negócio, eu não gostava de ler, eu não gostava de escrever, eu não gostava de nada, na verdade, dessas coisas. E olha como que é. Hoje eu tenho prazer em ler as palavras, eu tenho prazer em ensinar, coisa que eu não era um sonho meu, mas se tornou um sonho, entende? As coisas, quando nós nos entregamos ao Senhor, vivemos e falamos, Senhor, eis-me aqui, usa-me, faça de mim a tua vontade. O Senhor, ele habita em nós. Nosso corpo é o nosso templo do Senhor. Hoje, o tabernáculo, na verdade, do Espírito Santo, habita em nós, é o nosso corpo. É o templo do Senhor. E nós, como irmãos, formamos a igreja. E Cristo é a cabeça. Cristo Jesus é a cabeça da igreja. E nós somos o corpo. Por isso que todos nós, todos os membros de um corpo é importante, né? Se você faltar uma parte, faz muita falta. Então, como é perfeito a obra de Deus. Isso é a obra perfeita de Deus. E, e vamos continuar lendo aqui, só para não fugir. Então, no Atos
também fala sobre arrependimento. Pedro pregando arrependimento. Então, você conseguiu compreender que João Batista pregou o arrependimento e ele batizou com água. João Batista fala: eu vos batizo com água, ou em água, em outras versões, mas virá um que é maior do que eu, que os batizará com o Espírito Santo de Deus. E o próprio Jesus, quando foi batizado pelo João Batista, quando ele subiu das águas ali, tá escrito que abriu os céus. Nossa, isso me arrepia demais quando eu leio essas palavras. Que o céu se abriu e viram o Espírito Santo descendo como uma pomba sobre Jesus. E houve um estrondo nos céus, que na verdade alguns ouviram um estrondo como trovões, mas na verdade outros ouviram a voz de Deus falando: Este é o meu filho amado. Eu não sei você, mas isso enche meu coração de alegria, é muito bom você saber da palavra de Deus e saber, porque eu, Daniel, aqui, estar lá naquele tempo, há 2000 anos atrás, para entender isso, mas o próprio Espírito Santo nos testifica que isso foi um fato, isso é verdade, isso é real, que eu fico imaginando as pessoas ouvindo a voz de Deus ali como um estrondo, e aí é bom demais. E agora vamos lá para Isaías, só para a gente fechar o contexto dos três livros que eu falei aqui. Lá em Isaías, capítulo 55, vou abrir aqui junto com vocês. Capítulo Isaías, capítulo 55. Capítulo 55, versículo 7 eu separei aqui, mas eu sempre gosto de ler não só um versículo, um contexto daquele texto, né? Aqui o capítulo 55 fala sobre convite aos sedentos. Isso é um convite aos sedentos. Então eu falo, isso é um convite para as almas que estão aflitas, para aqueles que estão sobrecarregados. O próprio Jesus falou: venham sobre mim, aqueles que estão sobrecarregados, que eu aliviarei o teu jugo, né? Então aqui em Isaías já está escrito sobre um convite aos sedentos. E está escrito assim, ó. Vamos ver aqui o versículo 7. Eu vou começar pelo 6. Está escrito assim: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Amém. Eu vejo aqui essa passagem aqui, porque eu, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a fazer muitas anotações. Eu dei risada ontem, lendo a palavra, preparando o estudo aqui. Eu falei, meu Deus, como que a gente vai amadurecendo, né? No começo, eu começava a pintar a parte, eu falei assim, tudo que foi importante, eu vou grifar, né? E aí eu tava olhando ontem assim, eu falei, meu Deus, olha isso. Eu falei, é tudo importante, não tem como, tipo assim, uma frase que destaca. E aí eu falei assim, como que eu fui amadurecendo, né? Qual que é essa visão do amadurecimento que eu quero dizer? É que depois eu passei, ao invés de ficar pintando, porque aí depois eu comecei a colocar em vermelho, que era uma repreensão, algo mais forte, mais pesada, eu pintava de vermelho. Aí eu falei, cara, quando eu amadureci na palavra, eu posso dizer assim, eu comecei a grifar como já aqui, ó. Eu comecei a fazer com caneta, né? Então, é só um adendo aqui, abrindo um parênteses para dizer que a gente vai amadurecendo na palavra, nos atos, nas nossas atitudes, no nosso dia a dia. É um processo, né? Foi um ano para ler a Bíblia, mas tudo é um processo. E se deleite, se alegre no processo. E aí, voltando aqui ao texto de Isaías, aqui que ele está falando, busque o Senhor enquanto é possível achá-lo. Porque realmente, quando fechar as portas, né? Quando chegar o grande dia e temível dia do Senhor Jesus, que virá para julgar vivos e mortos, não tem mais tempo. Por isso está escrito na palavra em Apocalipse que vai ter ranger de dentes e tudo, de pessoas que, depois que acontecer esse dia, não tem mais como se arrepender.
Então, o pregar o evangelho, na verdade, não é sobre passar medo nas pessoas, tá? Mas é o temor ao Senhor, é nós entendermos a palavra dele, que ele está. Deus, Deus é amor. Ele é. Deus é o próprio amor. É um amor, para nossa interpretação de significado de amor, é incompreensível. Porque o maior ato de amor que nós podemos ver e entender, mas nem entender, mas ver e saber, é que Deus, Pai, entregou o teu filho para morrer por nós, por mim e por você. Ele entregou, e não só por nós, mas por toda a humanidade. E você imagina entregar o teu próprio filho para ser crucificado, sacrificado por pecadores. Então, qual o nível de grandeza dessa compreensão sobre a palavra amor, entende? Então, Deus é muito além daquilo que nós imaginamos sobre amor, que nós consigamos compreender. Então, Deus, ele é amor, mas não esqueça que Deus é justo. E a justiça de Deus, ele vai fazer justiça por nós, porque ele fala, se você não está sendo, se você está se sentindo injustiçado por esse reino aqui da terra, fique em paz, porque Deus fará justiça para você. Não é você fazer justiça com as próprias mãos, entende? E nós só entendemos isso através do Espírito Santo. Nós só conseguimos viver essas coisas, esses atributos de Deus, amor, generosidade, tantas coisas, só compaixão, tantos atributos, só pelo Espírito, pela nossa carne. Por isso que é tão importante nós estarmos em comunhão, comendo as palavras, vivendo em jejum e oração, alimentando o Espírito, porque a nossa carne é pecaminosa e todos nós aqui estamos sujeitos a voltar a fazer o que fazíamos, a voltar pela vida velha. Todos estão sujeitos, pastores, todos, ninguém está sujeito. Ah, não, esse aqui não. Se não ficar firme, por isso que a palavra fala: perseverem na fé, perseverem. Sejam fortes e corajosos, perseverem na fé. Estejam em comunhão com os irmãos, estejam orando um pelos outros, confessando uns aos outros, porque somos falhos. Não quer dizer que nós fazemos pecados por intenção mais. Intencionalmente. Depois que você entende a palavra de Deus, você é salvo, você é remido, você é redimido por Jesus, você é lavado dos seus pecados, você não vai ficar mais. Aquilo que você sabe que é um pecado, você vai ser confrontado pela palavra, você vai ser incomodado pelo Espírito Santo e vai perdendo sentido aquelas coisas, vão perdendo a força. O mal perde a força. O mal perde poder, na verdade. Porque o mal, Satanás, ele tem poder sobre a morte. Ele tem poder. Mas não sobre aqueles que são filhos e filhas de Deus. Porque todos são criaturas. O mundo, imagina assim, o mundo foi criado. Todos são criaturas. Mas quando passamos pelo arrependimento, nos batizamos, reconhecemos Cristo, que é Filho de Deus, reconhecemos a palavra, vivemos a palavra, nós passamos a ser de criaturas, nós passamos a ser filhos. Você passou a ser filha e filho de Deus. E quando nós passamos a viver e o Espírito Santo habita em nós, Satanás não tem poder sobre a nossa vida mais. E o que ele, por que nós estamos sujeitos então a Daniel, por que estamos sujeitos a cair no pecado? Por que estamos sujeitos a voltar para a vida do passado se nós pararmos de buscar o Senhor e viver nele? Porque Satanás, ele pode confundir a nossa mente. Ele pode nos distrair, ele pode nos sufocar com as distrações, com as preocupações. Ele pode fazer essas coisas. Ele tem o poder ainda sobre isso, mas não sobre a nossa vida, não sobre o domínio da nossa vida, porque quem domina é o Espírito Santo. O domínio próprio vem pelo Espírito Santo. Então, olha quanto é importante permanecer, perseverar, perseverar a vida todos os dias. A palavra diz que as misericórdias do Senhor, do nosso Deus, se renovam todas as manhãs. Jesus pregou para os discípulos falando: vigiem e orem, pois, para que não caiam em tentação, pois a carne é fraca e o espírito está pronto. O espírito está pronto, mas a carne é fraca, então vigiem e orem. Então, todos os dias é o nosso dever praticar. A fé é um exercício. Eu entendi que a fé é um exercício, exercitar a fé. A oração, quanto mais oramos, e eu não estou falando sobre reza, porque a reza é uma. O que Jesus ensinou, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome.
Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas ou perdoa os nossos devedores, assim como nós perdoamos aqui. Perdoa os nossos devedores, assim como nós perdoamos as nossas. Perdoa as nossas dívidas, perdão. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Isso é uma oração que o Senhor Jesus ensinou, mas se torna até uma reza. Mas ele nos ensinou, aqueles que não sabem, começar por ali. Na verdade, orar. Todos orarmos ali. Mas a oração, na verdade, é um diálogo com Deus. É um diálogo. É falar, da mesma forma que a gente está falando aqui, é falar com Deus. E isso é um exercício, é uma prática. Quanto mais fazemos isso com o coração genuíno, para não se tornar, porque Deus mesmo fala, diverte o povo, para que não nos tornemos religiosos na forma de orar. Porque talvez muitos podem estar orando, falando ou rezando, enfim, fazendo coisas repetitivas que já o coração já está distante. Você está só repetindo palavras, e então não está sendo genuíno. E a maior coisa que Jesus quer que nós façamos é ele mesmo advertiu os fariseus: vocês me honram com a boca, mas o coração de vocês está distante. Então, o que que ele quer? O que que ele pediu? É o coração. Então, por isso que nós devemos. Deus sabe todas as coisas, ele sonda os nossos pensamentos, o nosso coração, e nós devemos entregar e falar, crer de todo o coração e confessar com a tua boca. Nós devemos falar com o Pai em voz audível, mesmo ele sabendo que antes de sair uma palavra da nossa boca, ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que você precisa, mas ele quer, na verdade, ele não precisa, mas ele quer que nós falamos com ele. Ele quer essa intimidade. Se você for ver o princípio das coisas, quando ele criou Adão e Eva no jardim, Deus tinha um diálogo, Deus estava presente com eles todos os dias no jardim. O princípio ao fim. Tudo isso está acontecendo para chegar na glória de Deus. Nós voltaremos no princípio, na verdade, no jardim, na terra prometida. Esse é o plano perfeito de Deus e que sempre foi, na verdade. Então, Isaías também está escrito aqui sobre buscar o Senhor enquanto há tempo. Está falando sobre o ímpio. Abandone o seu caminho. Abandone o seu caminho. Os teus caminhos são errados. O meu caminho eu achava que era bom, mas estava errado. Não era, não glorificava a Deus, não era os planos de Deus. E os seus pensamentos, abandone o homem mau, os seus pensamentos. Abandone os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor. Que o Senhor, aqui ele está falando que ele tem misericórdia. Grande é a misericórdia de Deus para te, te perdoar, para te salvar, para te fazer todas essas coisas. Por mais pelo que você tenha feito. Deus tem todo o poder de misericórdia, de compaixão, de paciência, de bondade. E nós vivemos debaixo da graça. E aqui, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Está escrito desde o Antigo Testamento. E as boas novas, que é o evangelho que vivemos, só vem para nos ensinar cada vez mais, como todos os apóstolos, Paulo, Timóteo, tantos outros, que foram se formando a igreja, né, de Cristo Jesus. Então, esse é o nosso dever, esse é o nosso papel. Nos alimentarmos da palavra todos os dias, não só hoje no primeiro dia, no domingo da semana, no primeiro dia da semana, mas faça isso todos os dias. Ore ao Senhor, conforme a gente fez aqui. Ore, entregue a Ele. E a esperança nossa não é naquilo que vemos, é naquilo que não vemos. É o reino de Deus. Não é sobre essa terra, essa passagem. Deus tem planos bons de nos fazer prosperar e não de nos causar danos. Está escrito isso também. Mas faça com amor e temor ao Senhor. Os dois mandamentos que Jesus falou, né? Amar Deus acima de todas as coisas. Ame o Senhor de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, de toda a tua alma. E amar o próximo como a ti mesmo. Então, quando você está trabalhando, quando você está. Qualquer coisa que você está fazendo,
O próximo, você está servindo a Deus. Você está servindo o próximo, mas você está servindo a Deus. O seu trabalho, você serve a Deus. A sua casa, quando você está fazendo as coisas, o seu serviço, tudo você faz é para o Senhor. Então, por isso que façam com amor, façam com zelo, façam com dedicação. Leia as palavras com temor ao Senhor. E o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Salomão mesmo foi um homem rico em bens materiais. Mas antes disso, o que ele pediu não foi sobre riquezas materiais. Ele pediu sabedoria. Mas Deus viu o coração dele e falou: Eu não vou te dar só sabedoria. Eu vou te dar tudo aquilo que você não me pediu. Então, olha a bondade de Deus. Ele te dá aquilo até que você não pede, de tão bom que ele é. Mas faça com isso. Faça sempre para honrar o Senhor, não para se vangloriar. Não, porque nada, o dom que nós recebemos não é nosso, é de Deus. Todas as coisas, tudo que é de bom que sai de nós, não é nosso, é Deus. Então que é, essa mensagem que eu trouxe hoje, essa palavra é justamente para que você entenda sobre o arrependimento genuíno. Primeiro passo para você que talvez não tenha conhecimento da palavra ainda, assim como eu também não tinha, arrependa-se. Volte-se para o Senhor. Primeiro passo. Ah, Daniel, muitas pessoas eu já ouvi falando, eu não vou me batizar porque eu não estou pronto. Eu fumo, eu bebo. Eu vou te falar, é genuíno, é do teu coração, então não perca tempo. Arrependa-se. Faça o que precisa ser feito agora. Nós temos só hoje. Peça perdão para aqueles que você precisa pedir perdão. Libere o perdão no teu coração, higienize o teu coração. O nosso coração é a terra fértil. A palavra é a semente. E a palavra só entra no coração que está disposto, uma terra que está preparada, quebrantada. Porque assim como um plantio da agricultura, vamos dizer assim, né, de um plantio de terra mesmo, semente de terra, você primeiro tem que arar a terra, você tem que preparar a terra. E o preparar, na verdade, é quebrantar o teu coração. E aí sim, entra a semente, ela nasce e dá bons frutos. Seja essa semente, purifica o teu coração. Para purificar o teu coração, você tem que liberar as mágoas, o rancor, o amargor. Você precisa liberar isso. E aí seu coração estando disposto e disponível para Jesus, a semente, que é a palavra, vai entrar no teu coração e todas as coisas vão acontecer para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o teu propósito. Essa mensagem é um chamado para você, porque Deus usa pessoas para te chamar. Deus usa pessoas para te fazer convites, para você seguir os caminhos dele. Deus usa pessoas, profetas, usa pastores, usa evangelistas, vai usar a tua vida, em nome de Jesus, para você ser um mensageiro de Cristo aqui na terra. Vai usar a tua vida como testemunho para outras pessoas serem encorajadas. Então, entenda, arrependa-se, volte para o Senhor hoje, não espera amanhã, tá bom? Que essa mensagem tenha entrado no teu coração, que você tenha um grande dia hoje, que hoje só está começando, que a palavra esteja no teu coração e que você viva ela por inteiro. E eu fico muito contente e alegre por o Senhor colocar no meu coração de fazer essas coisas, porque a glória é dele. E eu fico alegre porque eu não me via fazendo isso, essas coisas. E aí eu só coloco para fora aquilo que eu tô sentindo, né? Eu não me via, mas hoje eu faço com grande alegria, com grande temor e amor ao Senhor e compaixão de muitas vidas e almas que estavam, né? Porque está ouvindo essa mensagem, já foi aquebrantado em nome de Jesus e você vai viver o novo em Cristo. E eu queria também passar só para finalizar, eu escrevi aqui sobre o ensinamento. Qual que é o contexto do ensinamento aqui? Toda vida com Deus começa com arrependimento genuíno. Não é remorso, é mudança de direção. É reconhecer que o nosso jeito não funciona e nos rendermos ao Senhor. E aplicação prática para isso, para que você entenda de vez por todas, é que se hoje você deseja viver um novo tempo, reconheça. Não é sobre tentar melhorar, é sobre nascer de novo. Amém? Então, é essa mensagem.
Que você tenha um grande dia, em nome de Jesus, e faça aquilo que precisa ser feito. E tamo junto até a eternidade. E até a próxima semana, se Deus permitir, até o próximo domingo, às 5h59 da manhã, em ponto aqui no Zoom. Se você, mais uma vez aqui falando, se você está vendo esse vídeo no canal do YouTube, já vai na descrição aqui desse vídeo ou no link da bio das minhas redes sociais. Entra para a comunidade GP, Geração com Propósito. Faça parte para fazer parte do Zoom aqui ao vivo e a gente poder, cada dia mais, vocês trazerem pedido de oração. Eu quero fazer muitas coisas aqui e isso é só o início, isso é só um começo de grandes coisas que o Senhor tem para fazer em nossas vidas, tanto na minha vida através da palavra e na sua vida também, através da boa vontade do Senhor. Tamo junto, até a eternidade, fique com Deus e é isso. Valeu.